Ora, boa noite a todos, a todas e a todos. Vamos então começar os nossos trabalhos. Portanto, cumprimento a Câmara, todos os membros da Assembleia Municipal, o público e também quem nos está a acompanhar online. Vamos proceder às substituições para, portanto, ficarmos devidamente instalados. E temos 3 pedidos de substituição de membros da Assembleia. O primeiro, o Sr. Joaquim Russo, solicitou substituição para a sessão e é substituído pelo Sr. Professor Joaquim Lopes, que já se encontra, portanto, na sala. O Sr. Nuno Serafim, portanto, PSD, solicitou substituição e é substituído pelo Sr. José Reis, que também já se encontra na sala. E o Sr. David Roque solicitou substituição e é substituído pelo Sr. José Santos, que também já está presente entre nós. Ora, estamos 24 membros da nossa Assembleia e vamos para o segundo ponto, que é a aprovação de atas. Temos 3 propostas de atas da sessão extraordinária de setembro de 2023. A primeira no dia 11 de setembro e ao abrigo do número 3 do CPA e, como de costume, não participam desta ata por não terem estado presentes os seguintes membros, portanto, Cristina Marreiros, LCF, Joaquim Lopes, PS, José Reis, PSD, José Santos, Bloco e Maria João Batista. Vamos então proceder à votação desta ata, na ata número 11 de 2023. Foi distribuída, foi entregue. Alguém vota contra? Dos membros que podem votar, alguém se abstém? Portanto, não. A ata é aprovada por unanimidade dos membros presentes. Vamos agora proceder à votação da ata número 12, também dessa primeira reunião, dessa sessão de setembro, e não podem votar, portanto, para esta ata, Cristina Marreiros, João Reis, Joaquim Lopes, José Reis e José Santos. Quem vota contra a proposta de ata? Alguém se abstém, portanto, é também aprovada. E ainda a ata número 13, também da segunda reunião da sessão ordinária de setembro de 2023, e não poderão votar Cristina Marreiros, Joaquim Lopes, José Reis, José Santos e Natércia Reigada. Os restantes membros da Assembleia, alguém vota contra a proposta de ata? Alguém se abstém? Não, portanto, é aprovada também por... Portanto, pediu a palavra o Sr. Fernando Ildefonso, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, também quem nos acompanha nas suas casas. Relativamente à ata número 12, há pouco a votação foi tão rápida, só para salvaguardar que nós propusemos alterações à ata e a mesma já cumpre esses requisitos de alteração e, por isso, a nossa aprovação foi baseada nessa correção que foi feita atempadamente e, portanto, neste momento já está no site da Assembleia Municipal a versão corrigida, para salvaguardar apenas essa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. E vamos agora, portanto, é uma reunião extraordinária, mas o público pode intervir. E temos aqui um cidadão inscrito. E, portanto... O nome, portanto, é o Sr. Pedro Velhinho, e eu tenho que lhe dizer que, de acordo com o nosso regimento, o Sr. Pedro Velhinho tem 5 minutos para falar, portanto, sobre os assuntos que o trazem cá, está bem? Agradeço a síntese e que cumpra, de facto, o tempo que lhe está destinado. 5 minutos. Faz favor. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras. O meu tema é amor, futebol, religião, revolução e lusotropicalismo. O João Félix não é feliz porque a Margarida Corceiro é uma corça veloz que não se deixa apanhar. Namora um futebolista, mas não quer o balão. A Georgina também não quer o balão. O balão não. O Gyökeres quer partir. Não foi feliz com as louras da Suécia, nem com as morenas de Portugal. Pode ser que em Londres tenha mais sorte com uma africana. Podia jogar a Champions com o Sporting, mas o Lutero ainda está zangado com o Papa e o Califa Erdoganas está a picar.
Pensávamos que o Dom João tinha casado com a Filipa de Lencastre. Eles acham que o Dom Carlos II tem que conquistar a Catarina de Bragança. Eles comem tudo e não deixam nada. Os ingleses têm que perceber que não foi boa ideia o rei Henrique escavacar a igreja para poder divorciar, arranjar amantes e decapitá-las. Deixa marcas. E os irlandeses têm que perceber que houve ingleses, como o santo Thomas More, que morreram por uma igreja e uma utopia equilibradas e tolerantes. O Frederico Varandas esteve no Afeganistão, mas parece que não aprendeu nada. Temos que defenestrá-lo, até porque hoje é 14 de julho. Comemora-se o massacre por uma turba de selvagens dos guardas da Bastilha. Tudo para honrar luzes da civilização como o Marquês de Sade. Os suíços, cuja guarda lutou pelo rei até ao último momento, lá conseguiram arranjar um caça para voar nos Campos Elíseos. Anne Essel Assino. Sporting. Croquete. Cumpriu o tempo, portanto, disse o que tinha que dizer. Terminamos o período da intervenção do público. E vamos então para a ordem do dia e vamos para o ponto 1, que tem a ver com uma proposta portanto, que vem da Câmara de apreciação e votação da proposta de contratação de empréstimo a longo prazo no montante de 25 milhões de euros para a habitação. Eu passo a palavra portanto, ao Sr. Presidente. Diga. Antes disso, temos que aprovar a proposta da ordem do dia. Alguém tem alguma questão a pôr em relação à ordem do dia, aos 2 pontos da ordem do dia? Portanto, não havendo, portanto, está aprovada. E vamos então à apresentação para a apreciação do primeiro ponto. Sr. Presidente, faz favor. Boa noite. Boa noite a todos. Pois este ponto já cá tinha vindo uma primeira vez para a autorização por parte da Assembleia Municipal para se dar início ao procedimento de contratação do financiamento a longo prazo dos 25 milhões de euros para os projetos de habitação de fogos municipais e o que está a ser trazido hoje é a fase final desse processo, ou seja, com a proposta, com base no procedimento de consulta que foi feito e com base na avaliação por parte do júri da proposta que reúne as melhores condições. Portanto, o que aqui está é então, a proposta para que seja adjudicada a mesma à Caixa de Crédito Agrícola, que foi quem apresentou melhor condição. Tal como já tinha sido dito na altura, perdão, o empréstimo que aqui está são dos tais, do valor dos tais 25 milhões para fazer face ao valor, a uma contraparte de um pacote completo de construção dos fogos, dos tais 260 fogos que estavam na estratégia local de habitação, que infelizmente desde há muito tempo que não temos qualquer resposta sobre o financiamento, nem nós, nem o país tem tido essa resposta do financiamento que irá haver para as estratégias local de habitação e tal como já tem vindo aqui a ser dito, no caso de Lagos em concreto estamos a falar de mais de 50 milhões de investimento que estão na rua, estão todos ou construídos ou em construção ou em fase final de adjudicação no montante global de 50 milhões de euros, para os quais temos um pré-acordo com a possibilidade de podermos ter 4 milhões financiados, em que desses 4 milhões temos 1 milhão já recebido, para além dos 4 milhões já gastos, já investidos, temos 1 milhão unicamente recebidos, pelo menos 3 milhões contratualizados e não pagos, e 46 milhões que de pouco têm servido de cartas ao IRU, pouco têm servido de cartas ao Sr. Ministro das Infraestruturas, ao Sr. Ministro da Coesão, para saber como é que se vai ou não vai haver financiamento via PRR, via CRES, via BEI, e obviamente que isso, e para ter a ideia, os últimos 2 que foram para a rua, os concursos que foram para a rua na semana passada, estamos a falar de quase de 13, 14 milhões de euros,
desde outubro, que estavam disponíveis para ir para concurso e, obviamente, não havendo resposta, tendo que ser os concursos abertos com financiamento próprio, não é possível meter 50 milhões com fundos próprios no tempo que se desejava, mas ainda assim tendo sido possível que ainda assim, atendendo ao orçamento do município e com este, obviamente, com esta garantia que a banca iria dar este apoio ao município, de conseguirmos meter. Agora, obviamente, lamentamos a falta de resposta por parte do Governo, de uma resposta que competia e muito também ao Estado, que é a questão da habitação, e já não digo fazê-las, mas pelo menos ajudar a financiar, e infelizmente isso não aconteceu, mas ainda assim acho que aquilo que é importante referir é que, ao contrário de muitos municípios que ainda estão numa situação de ter os processos, se calhar grande parte deles terminados, mas sem poder ter fundos disponíveis para colocar em concurso, pelo menos nós conseguimos, com atraso, mas conseguimos colocar na rua e lamentamos e esperamos que venham boas notícias dentro de pouco tempo, porque acho que chega de falta de respeito para os municípios, não haver sequer uma resposta por parte do IRU ou dos ministérios que tutelam as duas áreas, seja a da coesão com o financiamento ou das infraestruturas com a parte da habitação, acho que é uma grande falta de respeito pelo país. Mas, de qualquer maneira, aquilo que aqui está são o financiamento com as condições. Também foi-nos solicitado e nós enviamos as propostas dos vários bancos, mas se houver aqui alguma questão que seja necessário esclarecer, estarei disponível. Portanto, o Sr. Fernando Ildefonso, penso que foi o primeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por favor. Muito obrigado. Sobre isto que acabou agora o Sr. Presidente de fazer referência, o facto de não ter havido ainda respostas, ainda, porque elas poderão vir, e a pergunta que nos parece melhor configurada também neste contexto é se o empréstimo tinha que ser a 3 meses ou 2 meses e pouco antes das eleições, se tinha que ser já. E se não se poderia fazer em tempo oportuno, até porque poderá haver respostas destas entidades que aqui acabou de referir, porque é que temos que fazer já esta operação com esta urgência toda, quando na verdade ainda poderão vir respostas e não nos parece que a pressa com que se irão desencadear estes projetos vá fazer diferença entre 2 meses ou 3 ou 4 meses. Portanto, uma explicação para isto, porque isto também nos parece um bocadinho uma medida um pouco eleitoralista, porque estamos perto das eleições e, de alguma maneira, parece que querem mostrar que estão a trabalhar, quando, na verdade, passamos 10 anos a aguardar que a habitação tivesse um bom investimento e não teve, e agora, de repente, parece que é tudo em cima da hora. É uma explicação da sua parte. Sei que irão ser colocadas questões mais técnicas que ficarão para outra bancada. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Paulo Rosário, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos à mesa, cumprimentos ao Executivo e a todos aqui no auditório, os nossos membros e a quem nos segue lá em casa. Este assunto realmente já foi aqui discutido quando foi o compromisso, a assunção do compromisso. A nossa dúvida mantém-se, portanto, o Sr. Presidente investe algum tempo a referir as circunstâncias ou as barreiras causadas pelo sistema e pelo Governo em comprometer-se e confirmar os financiamentos. E também referiu ainda que este empréstimo seria para colmatar essas falhas e que seriam amortizadas na medida em que essas falhas seriam devidamente colmatadas pelo Governo. Mas, no entanto, não está nada plasmado nos documentos. Os documentos apenas têm aqui uma referência que será para projetos de investimento, nomeadamente habitação, mas não existe qualquer referência a que seja amortizado mediante haja confirmação dos compromissos assumidos pelo IRU e pelos programas do Governo. Portanto, por esse motivo, é difícil para nós aprovarmos este empréstimo e manteremos o mesmo voto que tivemos no outro momento. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Rui Araújo. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria desejar uma boa noite a todos os presentes, Câmara Municipal, membros da Assembleia Pública aqui presente e que assiste através das redes sociais. Nós compartilhamos daquilo que foi, ou subscrevemos aquilo que foi dito pelo membro da Lagos com Futuro sobre o timing do empréstimo, totalmente o que ele disse.
No entanto, nós temos aqui algumas dúvidas de caráter mais técnico. Como o Sr. Presidente disse bem, na primeira reunião nós pré-aprovamos o convite para a abertura do concurso, no fundo, para o empréstimo. E na altura nós sugerimos que se fixassem as amortizações ou as prestações, ou prestações constantes, ou prestações decrescentes, ou amortizações crescentes ou decrescentes. E porque temíamos que acontecesse aquilo que aconteceu agora. Nós vemos aqui a informação e, bem, fez a comparação com o spread de um determinado dia, com a Euribor de um determinado dia, para poder fazer a simulação entre as várias propostas, só que fez uma simulação com as amortizações constantes. E houve propostas houve bancos que não propuseram amortizações constantes, mas prestações constantes. E torna-se muito difícil comparar as propostas. E depois temos aqui a informação, daí a dúvida que nos surgiu, temos aqui a informação número 34.503, que sugere que seja desenvolvido o processo com vista à contração do empréstimo junto da Caixa Agrícola, a Mútua do Algarve, com condições de amortizações trimestrais. E depois, no quadro que vem anexo, aparece uma simulação da Caixa, a dizer Caixa Geral de Depósitos. O que é que nós pensamos? Isto é um lapso e por isso nós requeremos à Sra. Presidente da Assembleia que pedisse as propostas das várias empresas, porque poderia ser um lapso. Só quando nós vamos ver as propostas das empresas, a proposta vencedora não faz este tipo de proposta. Faz uma proposta de amortização de capital crescente e prestação constante. E por isso a empresa, no final do período, caso a taxa de juros fosse esta que foi feita na simulação, iria receber mais dinheiro. Portanto, poderia ter um spread menor do que as outras empresas. Portanto, está-nos a propor aprovar aqui uma proposta que não foi aquela que foi apresentada. E no nosso entendimento, trata-se de uma conformidade. Não podemos votar uma proposta apresentada por uma empresa que não foi, ou por um banco que não foi apresentado por ele. Muito obrigado. Ora, Ana Paula, faz favor. Tem a palavra. Ora, boa noite a todos. De facto, não tive a oportunidade de ver o que é que cada uma das entidades tinha respondido, porque o mail só chegou, eram 20 e 10 de hoje, mas, de qualquer das formas, também se coloca essa dúvida, então, para aquele esclarecimento que o membro do PSD agora colocou. Por outro lado, quando me inscrevi agora para falar, a ideia era perguntar ao Sr. Presidente se o Estado, o Governo, entrar com montantes, onde é que isso está plasmado, ou se este contrato que vão celebrar com este empréstimo, se é possível ser amortizado ou não. O Carlos Saúde tem a palavra. Bem, boa noite à mesa, boa noite aos presidentes, vereadores, aos colegas da Assembleia e a quem nos ouve lá em casa. Que eu saiba, em termos de este projeto já foi apresentado aqui há algum tempo, para dar seguimento a este processo. Isso foi aprovado na Assembleia. A prova, portanto, não estou tão de acordo com o que foi dito pelo Lagos Informa, além de Lagos com Futuro, porque as eleições, isto é recorrente todos os anos. Eu pergunto sempre à oposição quando é que os gestores, portanto, quem está nas juntas e quem está nas câmaras, deve deixar de trabalhar. Porque tudo, a partir de uma certa altura, é por causa das eleições. Então será um ano antes que se param os projetos. Porque, quer dizer, para aparecerem projetos de construção hoje e projetos que estão a ser criticados, não é? Pelos vistos, porque se critica porque não se fez. Quando se fazem, critica-se porque estão a aparecer à pressa, quer dizer, como se fizessem projetos, como se fosse possível fazer projetos de habitação à pressa. Portanto, está aqui plasmado depois sobre aquilo que estamos a aprovar hoje, os spreads, as condições, os técnicos da Câmara, o júri, achou que este era o melhor financiamento e, portanto, o PS irá votar favoravelmente. Não me estranha nada que o Chega vá votar contra, por tudo o que tenha dito em relação à habitação, nesta Assembleia o Chega votou sempre contra. Votou contra a aquisição do Marina Parque 2, os terrenos, por 9 milhões, vota contra o empréstimo, quer dizer, critica-se porque não se faz, mas também, por vontade do Chega,
havia necessidade de votar contra estes projetos. Portanto, o PS está de acordo com este empréstimo para que a Câmara tenha folga para poder cumprir com as suas promessas e que haja mais habitação em Lagos, porque é bem necessária, e esse foi um dos compromissos que o PS teve nas eleições autárquicas. Entendido. Sr. Fernando Ildefonso, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só para corrigir o Sr. Carlos Saúde, que não ouviu bem ou não interpretou bem, mas ninguém aqui se posicionou contra qualquer projeto. Portanto, ninguém disse essas palavras, só saíram da sua boca por livre-arbítrio puro. Ninguém o disse aqui. Talvez seja melhor estar atento ou pedir um esclarecimento antes de afirmar coisas que não são ditas. O que se falou, e eu repito, e nós podemos dizê-lo porque temos defendido sempre o investimento na habitação e peca por ser muito tardio, e temos falado muitas vezes sobre isto. Portanto, qualquer projeto de habitação em Lagos tem o nosso apoio incondicional. O que está em causa é o timing em que se desenrola um processo complexo de um crédito com este valor, quando ainda se aguardam respostas sobre hipotéticos financiamentos. Sejam eles de onde vierem, não importa, podemos aguardar. Agora, se a demora for longa, pois pelo menos o que se disse era deixem haver as eleições e, imaginando que outra força partidária ocupa e vence as eleições, ocupa o poder e vence as eleições, há um comprometimento, há um condicionamento a priori de tudo o que esse Executivo possa vir a ser feito. E, portanto, não é por mais 2 meses e meio que estamos das eleições que se irá perder alguma coisa na rapidez com que os projetos vão ser viabilizados. Por isso, ninguém está contra a habitação, pelo contrário, estamos a questionar o timing em que isto é feito. Apenas isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Carlos Saúde, tem a palavra, faz favor. Pois eu volto a perguntar, quando é que os executivos camarários têm que deixar de trabalhar em relação à oposição? Porque 2 meses e meio, mais tomadas de posse, são 3 meses, mais conhecimento de processos, são quase 6 a 8 meses, ou depois, se não quiserem, ainda mais tempo. Portanto, se urge a habitação, este executivo, que eu saiba, tem toda a legitimidade, todo o direito de levar à frente os projetos, porque a carga d'água é que agora ia de ficar de braços cruzados 2 meses e meio à espera das eleições. Eu acho que era bom que dissesse que o Executivo camarário tem toda a legitimidade em proceder a este processo, em lançar a obra, em levar o processo o mais rapidamente possível, porque, como disse, e todos nós reconhecemos, está atrasado, efetivamente, mas não vamos atrasar mais à espera de uma hipotética resolução do outro partido, ou não, porque até conto que seja o PS a continuar na gestão camarária e não só. Portanto, acho que tem toda a legitimidade, tem que fazer o seu trabalho, é para isso é que foi eleito e, portanto, não vejo porquê atrasar mais, no mínimo seria 6 meses. Tenho dito. Mais alguma intervenção? Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só um pequeno reparo que, se calhar, o membro do PS anda um pouco menos atento às reuniões. O Chega não votou contra este orçamento e não irá votar contra esta proposta aqui em discussão. O voto que vai ser mantido é o voto que teve no outro ponto, que foi de abstenção. Mais alguma participação da Assembleia? Portanto, o Sr. José Manuel Freire, faz favor. Ora, então, muito boa noite a todos. Sr. Presidente, da nossa parte, o fator novo que houve na discussão e na avaliação deste ponto foi aquele que foi introduzido mediante esta documentação que foi enviada às 8 e pouco da noite. Portanto, o resto, da nossa parte, temos consciência, nem é de hoje, nem de ontem, é de há décadas, que se prepara sempre obras para que no final do mandato se possa usar isso como arma, enfim, eleitoral, mas isso, todos fazem isso ao longo dos mandatos e, portanto, aqui também não temos nada de novidade. Em relação a esta questão de ser agora ou ser depois, nós não contribuímos para o atraso desta situação. Basta ver o apanhado que apresentamos quando foi do debate do Estado do Município, o tempo que se tem levado, desde há 10 anos para cá, para entregar 17 fogos.
E, portanto, se vamos atrasar isto com mais soluções, penso que não vamos contribuir para melhorar esta situação. O que há é que esclarecer aquilo que foi aqui introduzido com esta informação agora, à última hora, sobre a questão em concreto, portanto, da atribuição à Caixa Geral de Depósitos. Da nossa parte, Sr. Presidente, enviamos hoje um requerimento que gostaríamos de, enfim, manifestar uma preocupação que queríamos ver discutida na próxima Assembleia de Setembro, que era o resultado da aplicação dos fundos do PRR na sua generalidade pela Câmara Municipal, e pedimos dados sobre esse assunto. E, portanto, remetemos esta discussão mais geral, não esta agora, que esta está concreta aqui neste ponto, para 15 de setembro, agradecendo as diligências do Sr. Presidente no sentido de resposta ao nosso requerimento para podermos agendar esse ponto para a ordem de trabalhos de setembro. Em relação a este assunto, aguardamos as respostas do Sr. Presidente sobre este último dado que foi apresentado para cima da mesa agora, esta noite. Maria João, faz favor. Há mais alguma? Ora, boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Câmara, também estimados colegas de gestão e o público que nos ouve lá em casa e está aqui presente. Isto de a gente governar, abstendo-se sem compromisso, é muito fácil. É muito fácil estarmos a opor e dizer que não se faz e não se fez e não se faz e a gente faz. Mas sem se comprometer, ninguém faz nada. E aquilo que as pessoas precisam é mesmo compromisso. E política sem compromisso não vale nada. E pessoas que estão cá, que não se querem comprometer, também não vale nada. E realmente é tardiamente, já muito se tem feito, são processos muito longos. Quero lembrar que o Sr. Presidente há bocadinho referiu o seguinte: já há 4 milhões de investimentos executados, que só se recebeu 1 milhão do PRR. E neste momento é preciso agir, já há muito que é preciso de agir, porque permitam-me lembrar, não é, que merece recordar, que está a decorrer um concurso de construção de 104 apartamentos destinados ao arrendamento a uma habitação colaborativa a construir na Chesgal, em Lagos, orçados para 19 milhões de euros. Permitem-me lembrar que foi feita a abertura de concurso para empreitar a concessão de construção de mais 20 fogos em Bem-Safim, com 51 fogos em Lagos, Santa Amaro. Estas duas intervenções são cerca de 11 milhões de euros, etc, etc, etc. E para fazer fácil, está a voltar a carteira de investimentos, como foi explicado, e perante as incertezas, que também foi já explicado, relativas às candidaturas apresentadas de financiamento, integradas no Programa de Apoio à Acesso à Habitação, e tendo em conta o orçamento que a Câmara tem disponível, a Câmara disponibilizou-se para fazer face a isso e decidiu financiar-se junto à banca, recorrendo a um empréstimo de 5 milhões, considerando que tem maneira de nos financiar junto à banca. Não é para os senhores vereadores, não é para o senhor Presidente andar a passear, é para os lucubrigentes terem em casa. E isto é urgente, é para ontem. E nós devemos ser os primeiros a nos comprometer com isto. É só, obrigada. Nós não temos mais nenhuma inscrição. Não. Portanto, Sr. Presidente, passo-lhe agora a palavra. Muito bem. Pois achar que isto começou agora e que é por causa de estarmos a 2 meses de eleições mostra muito daquilo que se sabe ou muito daquilo que não se faz a mínima ideia do que se anda cá a fazer. Porque quem pensa que fazer fogos é abrir uma gaveta e entregá-los, é não ter a mínima da noção do que é contratação pública, do que é conseguir adjudicar projetos das especialidades, é abrir concursos de empreitadas, é ter este financiamento adiado, como foi, e achar que é estar a 2 meses. Pronto, é óbvio que nós não trabalhamos para essa agenda, apesar de percebermos que a oposição anda muito aflita e anda a usar muito esse argumento por estarmos próximos das eleições, e pelo menos aqueles que irão ser candidatos, se calhar nem todos o irão ser,
andam aí muito aguçados e todos contentes que as coisas não acontecem ao ritmo que eles provavelmente nunca iriam conseguir fazer nada. Mas quem pensa que isto é saltar e tem 10 anos, não tem 11 anos, querer dizer que há 10 anos não se faz, é não ter a noção de como é que a Câmara estava, é ter andado aqui a fazer de conta, é querer fazer política baixa, como infelizmente tem-nos habituado, mas também tem tido esses resultados de que é cada vez mais a saírem reforçados de eleições para eleições como oposição. Porque, na verdade, as coisas não são assim. As coisas têm que ser feitas com conta, pés e medida. A estratégia local de habitação, em boa hora, foi metida na ordem do dia em 2019, 2020, foi quando passou a existir verbas para que os municípios pudessem substituir ao Estado para fazer aquilo que o Estado não fazia, que era fazer habitação, ou pelo menos financiar a habitação, e daí para cá é que se começou a trabalhar neste que é um projeto muito ambicioso para o país, que foi assinado, a meu ver, parecendo que não conhecíamos o país, porque queremos também que no espaço de 5, 6 anos se metessem 26 mil casas, mais não sei quantos milhões de outras coisas, é parecer que não se conhece o país e voltar a insistir nesse erro, porque na verdade ninguém consegue fazer num tão espaço curto de tempo tantas obras no país e querer insistir nisso e querer, não digo enganar as pessoas, mas fazer passar sem mexer na legislação de contratação pública, é claramente não se conseguir ir muito além, mas ainda assim aquilo que mais atrapalhou, posso-vos dizer que foi, e por exemplo o da Chesgal, que foi dado aqui o exemplo, os 104, foi numa segunda tentativa com o projeto de execução é que foi possível cumprir o projeto, porque a primeira empresa abandonou o projeto a medo, diz que não tinha condições para o fazer. Portanto, isto para dizer que a contratação pública é realmente muito, mas muito complicado. Portanto, isto para dizer que não é hoje, a 2 meses das eleições, é há muito mais, porque as coisas levam mesmo muito mais. Em relação ao empréstimo em concreto, pois também estávamos em fevereiro, depois de termos ouvido o mercado, quando deixamos de ter respostas em outubro, de perceber que o mercado estava disponível para emprestar, que em fevereiro que o assunto veio cá, isto depois a contratação do empréstimo leva o seu tempo, e estamos hoje aqui não a abrir um procedimento, mas sim a adjudicá-lo, para que o dinheiro fique disponível no dia a seguir. E daí também querer hoje dizer, estamos agora a fazer, não, estamos hoje a terminar um processo que tem meses, para que haja a garantia que isto não atrasa mais depois do tempo de atraso que já tem. Outra coisa é, depois o que é que vai acontecer e não está no processo, obviamente é ou não ter lido ou não me ouvirem, já que não leem, pelo menos ouviam, que o financiamento é até 25 milhões e será unicamente utilizado o valor estritamente necessário para fazer face à parte não comparticipada que venha a existir. Isto é, se nos 50 milhões que ali estão, se formos financiados em 50 milhões a fundo perdido, o valor do empréstimo será 0 euros. Isso foi dito desde o princípio. Ter passado este tempo todo, virem para aqui hoje fazer umas perguntas que fizeram, não sei o que é que posso dizer. Posso repetir aquilo que já disse. Não está escrito, não está escrito, é ver o documento que vem noutra vez, é ver o que está, porque o financiamento que está é para utilização única e exclusiva do valor que será a parte não financiada, e as amortizações serão também sem penalização, o valor será usado todo aquele que seja necessário. Isto já foi dito N vezes. Pois, eu posso repetir, se quiserem perguntar outra vez, eu volto a dizer pela terceira, pela quarta vez. Pronto, isto para dizer. Em relação à questão do Chega, já foi dito pela bancada do PS, pois se não quer utilizar a palavra que é contra, o que é certo é que não viabilizou a aquisição de um terreno para fazer face à possibilidade de podermos ter um sítio para colocarmos mais 1000 fogos disponíveis para a cidade, e não viabilizou, inventou os argumentos que quis, mas o que é certo é que foi votado por todos, à exceção do Chega. O Chega foi o único que achou ou que não era
necessário, ou argumentou, porque é a especialidade também, uma outra razão, e aqui também poderá não financiar, poderá não ser a favor do empréstimo, por razão que entender. Mas isto tem uma explicação. A explicação é não quer ter a solução para os problemas, ou eventualmente ter uma varinha mágica, que a gente também conhece qual é, que não a verdadeira. Pronto, em relação à proposta, aquilo que eram os fatores que foram verificados, e é este que depois também serviu de viabilização, é a comparação por spread do total do custo do juro no final, que é o mapa que vem junto. E era o mapa que seguiu. Quando também referem que só às 8 horas é que chegou, não, o que tinha sido enviado para aqui é a avaliação do júri, com base no estudo que o júri fez, com a base nas propostas todas. Depois, no caso, o membro da bancada do PST, o Dr. Rui Araújo, ao final da tarde, e com um alerta que acabou por haver da Sra. Presidente, se não te cair a resposta também não tinha vindo em tempo, mas porque não temos aqui também nada a esconder, pediu para ter acesso às propostas e nós eu pedi para digitalizar e enviar. Agora, o que aqui está em causa não melhor dizendo, para não usar a palavra não é o que está aqui em causa é aquilo que serviu de comparação e é aquilo que será e é aquilo que vai ser, que está aqui hoje a ser proposto. Com base nas propostas de todos, foi feita a avaliação por parte do júri para o total do custo do empréstimo, que são os juros que no final serão pagos no caso de virmos a utilizar, porque volto a dizer, se por milagre conseguirmos que o Estado nos reembolse os 100% do pacote da Estratégia Local de Habitação, este empréstimo poderá ser usado em 0 euros, porque é essa a condição, e era muito bom que assim fosse, mas duvido, apesar de hoje termos tido aqui mais uma janela de oportunidade, que é a possibilidade, neste momento, no próprio creche, vir a financiar a habitação, e nós já mandamos o nosso ponto de situação para lá, e no caso disso abrir, e se conseguirmos pelo menos 75% ou 60%, até estarmos neste momento em condições, porque temos a maturidade toda, como disse, porque as propostas estão todas na rua, não há uma que não esteja aprovada, e as últimas, como disse, que foi aqui referido, foram à última reunião de Câmara, estão todas na rua, têm todas mais do que maturidade para ser financiados pelo CRES. E, numa situação dessas, admitindo que iam aos 100%, que era o que, obviamente, nós queríamos, este financiamento pura e simplesmente cair. Pronto, para que também quem está com problemas que vão vir a eleições e depois os coitados que vêm a seguir, o que é que vão fazer? O que vão fazer é, se isto não estiver financiado, como irá estar, tenho a certeza, por a aprovação hoje da reunião da Assembleia, ou se não houvesse a seguir um financiamento via PRR, que duvido que o Estado, quando não responde, é porque não vai ceder, ou pelo um BEI que tarda em chegar, ou pelo um creche, o que ia acontecer era que quem chegasse a seguir, fosse eu ou fosse outro, nem daqui a um ano haveria forma de regularizar. E com esta situação temos a garantia que estes processos não param mais, que já pararam tempo por demais. Pronto, e daí que o risco é zero para quem vem. Acho que quem vem a seguir só terá que aproveitar aquilo que esta Assembleia irá hoje aqui aprovar, e o risco é nenhum, porque, como vos disse, e volto a dizer, para que não restem quaisquer dúvidas, apesar disso já ter dito repetidamente na última Assembleia, é que só será utilizada a verba que seja estritamente necessária. Isto para dizer o quê? Neste mapa, por exemplo, neste mapa estão aqueles que já estão terminados e que já recebemos parte deles, e nem sequer esta questão aqui será. Ou outra questão que aqui está, por exemplo, ainda estamos em relatório prévio, mas, por exemplo, o da Chesgal, o grande da Chesgal, dos 104 fogos, o preço base são à volta de 19 milhões redondos, e a proposta que neste momento está em primeiro lugar, mas volto a dizer, está em relatório prévio, são 14 milhões e 800, ou seja, estamos aqui a falar 4 milhões e qualquer coisa a menos do que a proposta base. Por isto, para dizer o quê? É um valor que ainda é mais baixo do que aquele, ou substancialmente mais baixo do que aquele que estamos hoje a pedir, a usar como referência para o financiamento. Mas pronto, como vos disse, a questão que aqui está é um mapa anexo, acho que também não duvidam que ele estava, se não está aqui neste, está no outro, é com base naquele valor que se entendeu
servir de referência, porque obviamente não pedimos cheques em branco, porque o Tribunal de Contas também não o ia aprovar. Nós não pedimos 25 milhões para gerir, pedimos 25 milhões para fazer face a um investimento de acordo com aquele mapa Sr. que ali está. Presidente, E atenção para a ao parte, tempo. sim, e para a parte que não... Mas isto não tocou, está a terminar agora, não é? Tocou? Não. Também peço desculpa que eu não estava a olhar, porque ouço sempre um apito, foi por isso é que não parei. Pronto, mas para única e exclusivamente para aquele mapa que ali está e nada mais. Alguma questão, portanto, ainda por parte da bancada, portanto, Rui Araújo e depois do Sr. José Santos. Sim, senhor. Sr. Rui Araújo. Obrigado, Sra. Tem a Presidente. palavra. É só para dizer, o Sr. Presidente não respondeu à minha pergunta. A Caixa de Crédito Agrícola fez uma proposta de prestações constantes que dá cerca de mais 450 mil euros de juros no total. E houve bancos que propuseram prestações constantes e houve bancos que propuseram amortizações constantes e outros das duas. E nós, quando o empréstimo veio cá para abrir, eu sugeri, e o Sr. Presidente comprometeu-se a fixar isto, porque não dá para comparar. Nós estamos a aprovar, a proposta que vem aqui, por parte da Câmara, é aprovar uma contratação de um empréstimo que a própria Caixa de Crédito Agrícola não propôs. É que não propôs. Eles propuseram prestações constantes, porque eles têm um spread mais baixo do que outras entidades, porque o tipo de prestação é diferente. Se a amortização fosse constante, eles iriam ter um spread maior, como é óbvio. É difícil explicar isto tecnicamente, mas eles fizeram uma proposta que não é a que estamos a aprovar. O comparar as propostas dos vários bancos, fixando a taxa Euribor daquele dia, tem que se fazer para poder comparar e ver o total dos juros. Mas só que a proposta que eles fizeram não foi essa. Nós não podemos estar a aprovar uma proposta que não foi feita. Muito obrigado. O Sr. José Santos, faz favor. Ora, boa noite a todos, aos presentes e aos que estão-nos a ver lá em casa. Eu estou-me a basear aqui neste quadro, a análise das propostas, o quadro 1, que diz na última linha, ou na última coluna, custo total. Isto bate certo, mesmo havendo modalidades diferentes, ou não? Bate, pronto. E pronto, consoante o que foi aqui apresentado, a explicação dada pelo Sr. Presidente, pronto, eram algumas dúvidas que o Bloco tinha, mas já estão esclarecidas. Obrigado. O Rui Araújo, faz O favor. Presidente esclareceu de maneira... Muito obrigado. De memória errada. Não dá a mesma coisa. Mais alguma intervenção por parte dos membros da Assembleia? O Sr. Presidente, de facto, a Câmara esgotou, mas se entender, portanto, não há mais nada a esclarecer. Vamos então proceder à votação. Desculpe, Sr. Presidente. O José Santos, sim, faz favor. Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda gostaria de saber exatamente, né, perante o que o Rui Araújo acabou de dizer e perante o que o Sr. Presidente acabou de dizer, perante o quadro que está aqui à nossa frente, eu gostaria de saber o que é que isto dá então, se é estes números, se é o que o Rui Araújo está a falar, gostaria de ser esclarecido, não é? E acho que toda a gente, ou não? Terminou a sua intervenção. Sr. Rui Araújo, faz favor então. Obrigado. Se forem ver a proposta da Caixa Agrícola, fala no final da primeira página prestações trimestrais postecipadas constantes de capital e juros. Quer dizer que a prestação total é constante. Ou seja, é a prestação que é constante. A amortização é o pagamento da parte de capital. Aqui não, é o somatório das duas. Portanto, não é esta... E o que vocês propõem aprovar é uma amortização constante. E nas prestações constantes, a amortização é crescente, não é constante. Vocês estão a propor-nos... A Caixa Agrícola propôs-nos vender uma mesa amarela. E vocês estão-nos a propor aceitar a proposta da Caixa Agrícola e comprar uma mesa preta ou encarnada. É o que vocês nos estão a fazer. Nós não estamos a votar aquilo que foi proposto. E eu alertei para esta situação na reunião que aprovamos a contratação para fixar o tipo de prestação. E foi-nos garantido pela Câmara que iam fixar. Porque se não tivesse acontecido isso, não havia esta barraca. Porque o que é que acontece? Nós temos vários bancos. A Caixa Agrícola propõe prestações constantes. A Caixa Geral de Depósitos não diz qual é que é, até se pode pressupor que pode ser qualquer um deles.
O Millennium propõe as duas hipóteses. O Montepio propõe amortizações constantes, que é isso que foi analisado naquela proposta de comparação. Por exemplo, os bancos têm diferentes, mas neste caso a Caixa Agrícola não propôs amortizações constantes. Portanto, nós não podemos aprovar uma coisa que não foi proposta. Muito obrigado. Fernando Ildefonso, faz favor. Sr. Presidente, este assunto, colocando a questão como foi colocada, e já foi colocada 2 vezes, e não foi nada contrariado até agora, este é um documento que vai ao Tribunal de Contas. Nós não podemos estar aqui a assumir responsabilidades com base nestes equívocos. Portanto, o Sr. Presidente diz que está tudo esclarecido, mas parece-me que não está. E convinha, então, esclarecer cabalmente e argumentar objetivamente esta situação que foi aqui levantada do ponto de vista técnico, porque também o nosso voto vai ser condicionado por estes esclarecimentos. Portanto, não é só dizer que está tudo esclarecido. Na verdade, não está. Não temos mais inscrições da parte da Assembleia. O Presidente, não. Sim. Já disse que está, mas já percebi que há 2 bancadas que não vou conseguir esclarecer. E não há qualquer risco de ir para o Tribunal de Contas, também não tenho medo do Tribunal de Contas, já percebi, já deu várias vezes sinais de ter medo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não faz mal, o Tribunal de Contas não faz mal a ninguém. Portanto, pode ficar descansado, no limite, se houver alguma dúvida do Tribunal de Contas, eles pedem para esclarecer e não visam. Isso não tenha medo, eu já lhe disse, quem tiver medo, como às vezes o demonstra, tem que repensar seriamente continuar nestas funções. Deixe-me lá falar, que eu não o interrompo. Se respeitar as regras é arriscar, é ter a coragem que às vezes não tem. Não tenha medo disso, não tenha medo. Desse como feliz nunca ter sido multado. Não tenha medo. Não tenha medo. Sim. Isto é preciso ter coragem. Sim, isso é que quando não há é que é perigoso. Sim, não há, já está mais do que esclarecido. A avaliação foi feita, a comparabilidade foi garantida, foi deixado e foi devidamente esclarecido, tanto junto da banca, tanto no dia da abertura, como depois. Isto foi a audiência prévia junto de todos, foi aceito para as partes, não há qualquer dúvida. O que é comparável é a aplicação do juro, como aqui está, e o custo total, como aqui está. Se houver essas dúvidas todas, depois quem quiser abster, abstém-se, ou vota contra, não há essa dúvida. Estamos indo ao Tribunal de Contas para esclarecer a seguir, e se persistirem essas dúvidas por parte de quem tem que visar, faz-se o esclarecimento, os serviços, o júri esclarece. Portanto, eu acho que não há razões nenhumas para isso, e a avaliação está feita também por mim, enquanto Presidente do júri, mas obviamente não querendo saltar, porque existem 3 técnicos nesta área que avaliaram de leis a leis e foram os interlocutores em quem eu confio plenamente no seu serviço, nas suas competências. Por isso eu não tenho qualquer dúvida. Pronto, quem achar que acha que está por esclarecer estas dúvidas da parte do júri, que não se sente confortável e que tem medo de arriscar enviar para o Tribunal de Contas porque pode haver isto ou aquilo, pois tem sempre isto. Eu não acho que não haverá razões nenhumas para isso, nem há risco nenhum para isso, mas se acharem, pois há sempre essa hipótese de não viabilizar. Eu não tenho qualquer dúvida, não tenho estas dúvidas que persistem por parte em especial do Dr. Rui Araújo, eu não a tenho. Isso foi devidamente esclarecido, foi devidamente debatido e os critérios foram encontrados, e o cálculo do juro será aquele que está despachado e que foi aceito. E volto a dizer, houve audiência perante todos os concorrentes e foi esclarecido o que é que estava a ser adjudicado. Volto a dizer, pois há coisas que eu não consigo explicar, há métodos que eu não consigo tirar, há quem nasça com eles e que mude, consegue ganhar força para deixar de ter medo, há quem quer continuar até receoso. Pronto, aqui eu não vou alterar, não consigo alterar o voto, nem tenho como votar, já votei no sítio que tinha que votar. Sim, tem ainda a palavra o senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que o discurso do Sr. Presidente parece que é uma forma de pressionar e de passar uma ideia errada, equívoca e falaciosa daquilo que se está aqui a discutir.
Não é uma questão de ter medo, não é uma questão de não ter coragem, porque é que leva o discurso todo para a subjetividade, quando na verdade o que estamos aqui a pedir-lhe é que seja objetivo e esclareça, com base na argumentação daqui da bancada do PSD, a dúvida que foi levantada. Portanto, essas ilações, todas essas conjecturas que está a fazer, só desrespeitam este órgão, porque estamos aqui a defender a legalidade ao melhor nível possível. E isto é uma questão de legalidade. Ora, se há um contrassenso entre aquilo que o banco apresenta e aquilo que estamos a aprovar, no mínimo tem que ser esclarecido. Agora, evitam-se estes discursos mais comezinhos e até de baixo nível, que é estar a provocar as pessoas de que têm medo, que são medrosas. Isto não é decente, não, da sua parte não lhe fica bem, porque está também a afetar a dignidade deste órgão e, portanto, devia haver algum cuidado na linguagem, mesmo que pense, há coisas que, em certos contextos, não se devem dizer porque lhe fica mal. Apenas isso, e continuamos na dúvida, de facto, Sr. Presidente. Mas pronto, é o seu estilo e nós já não vamos mudá-lo com certeza. Muito obrigado. Ora, daqui chegados e prestados os esclarecimentos, ainda tem tempo o Sr. Rui Araújo e então tem ainda a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Se é assim, o voto que eu vou ter irá ser pessoal e, como com a minha formação académica, eu nunca podia deixar passar uma coisa destas, até porque eu sugeri antecipadamente e o Sr. Presidente, na altura, concordou com a minha proposta e disse que ia fazer, mas provavelmente esqueceram-se e agora e não fixaram o tipo de prestação e, como é óbvio, irei votar contra porque considero que que legalmente a proposta não está correta e tecnicamente também não está correta. A avaliação não está feita de acordo com a proposta. Muito obrigado. Carlos Saúde, também ainda tem tempo. Faz favor. Com base nos valores que estão aqui no plano divisional de serviços. Portanto, todos eles, a proposta mais barata é, efetivamente, a Caixa de Crédito Agrícola. Também, reconhecendo que há conhecimento por parte do Rui Araújo, da sua parte técnica, acredito também na qualidade dos técnicos e do júri da Câmara Municipal de Lagos. Como tal, não tendo eu esse conhecimento, confio no que o júri decidiu e o PS irá votar favoravelmente essa decisão. Mais alguma intervenção? Sr. José Santos, faz favor também. Então, eu faria ao contrário. Pegando aqui nesta análise das propostas, no quadro 1, vamos supor o seguinte cenário. Vamos supor que daqui a uns meses a Câmara recebe 50% deste montante e a Câmara, portanto, destes 25, só precisa de 12,5 e faz a amortização daqui a uns meses. A ordem dos bancos neste quadro mantém-se, a Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Agrícola mantém-se em primeiro lugar, como resultado de a melhor proposta. Eu só queria a resposta sim, não, do Sr. Presidente, mais nada. O Sr. Presidente já esgotou o tempo da Câmara e já teve mais tempo e não... Presidente, é só um sim ou não, são 2 segundos. Um sim ou não. Isto não é o joker. Só sim ou não. Assim, é bom que também se perceba que... Mas isso já foi explicado. Durante 3 anos a gente pode não sequer tocar neles. Né? Isto não é uma conta corrente calcionada, porque não se poderia fazer, mas é um garante que temos ali 25 milhões para o que precisarmos. Se tudo corresse bem, não precisávamos de nada. Se precisarmos de 10, são os 10 que pagamos de juros. A gente não nos vão depositar os 25 milhões na conta e depois devolve-se 10 e sobra 5. Ter ali a ideia é, daqui a 6 meses, há uma decisão por parte do Governo. Diz, olha, para a Sesgal, que foi na era 19, passou a 14, a gente financia 14. Estes 14 saem daquele mapa, não vamos precisar de nada daquele. E é assim sucessivamente. Quer dizer, isto é quase como se fosse uma conta corrente calcionada, que não é uma conta corrente calcionada, mas para se perceber que é utilizada à medida da necessidade. Mas não podendo ser uma conta corrente calcionada, porque nós não temos esse direito, só podemos pedir financiamento. E, para não ir também para o limite do endividamento, no caso de financiar a habitação, não conta para o limite do endividamento, então o que fizemos foi, vamos nos financiar
com base num PPI que é o da habitação, dos fogos, de acordo com o mapa base estimado, e iremos utilizar única e exclusivamente a parte que nos venha a ser necessária. Se tudo corresse muito mal, admitindo que não nos financiam mais nada para além dos 4 milhões, vamos ter que ir buscar os 25, com 4 dá 29, ainda nos faltam 29, ainda nos faltam 14 ou 15 milhões, que têm que ser com fundos próprios, no caso de não nos financiarem nada, para além dos 4 que disseram que nos financiavam. Mas eu tenho esperança que ainda assim vai haver financiamento, então, se tudo correr bem, nem os 25 vão ser necessários, que era o que eu gostava, porque era sinal que tínhamos financiamento comunitário a fundo perdido. Pronto, isto só para perceber que isto é uma verba que nos vai ficar disponibilizada para fazer face à parte não financiada, que neste momento é quase toda, mas temos esperança que um dia vai haver resposta, e vai ter que haver, isto, já chega também, né? É a questão que ali está. Pronto, mas isto para dizer que é assim que isto funciona. Ou seja, será pago os juros da parte única e exclusivamente utilizada. E que durante 3 anos foi a folga que nós demos também para termos, vamos lá, uma fotografia mais real do que é que vamos ter ou não vamos ter de financiamento, vamos gerindo esta verba, obviamente sempre para aquele fim, que é a lista do PPI, que estava junto, que agora acho que aqui não vi se estava, mas que estava junto ao primeiro pedido para que a Assembleia autorizasse a abertura do concurso. Portanto, sim ou não, ficou devidamente esclarecido. Portanto, o membro da Assembleia Municipal, o Sr. José Santos, sim senhor, pediu ainda a palavra para se esclarecer. Portanto, certamente, o Sr. membro Rui Araújo. Faz favor. Obrigado, é para esclarecer o membro do Bloco de Esquerda, porque é só... Não, mas ele lançou um repto e eu vou explicar. Se for utilizado menos capital, os juros serão menos em todas as entidades, portanto, não influencia a comparação das propostas. A minha dúvida... A dúvida não é essa. A dúvida é que a proposta que está... O Sr. Presidente. Diga. O Sr. Membro da Assembleia questiona o Sr. Presidente. Não vai esclarecer o Sr. Membro da Assembleia, que tanto quanto percebi já está esclarecido. Eu não sei se está, porque o Sr. Presidente falou tanto tempo. Disse à Assembleia que ficou esclarecido. Mas eu não sou... É o que eu digo. Mas pode falar. Muito obrigado. Pronto, pensava que não podia falar. Pronto, penso que ainda estamos em 23 de abril de 74, mas não estamos. Felizmente ainda tenho direito a falar. Podem fazer o que quiserem, podem nem cumprir a democracia, mas eu ainda tenho direito de falar. Pelo menos falo aquilo que me apetece, independentemente das repercussões. E é para esclarecer que o problema é que a simulação que aqui foi feita não equivale à proposta que foi feita pela Caixa Agrícola. Muito obrigado. Estamos então agora, portanto, em condições de passar à votação. Portanto, à votação da proposta foi apreciada, portanto, e agora a votação da proposta de contratação de empréstimo a longo prazo no montante de 25 milhões de euros para a habitação. Quem vota contra, portanto, esta proposta da Câmara, Chega, PSD, um voto, Lagos com Futuro, PS, CDU e Bloco de Esquerda. Quem se abstém por esta mesma ordem? Chega. 2 votos do PSD, 2 votos de... Pois, deixe-me lá contar, que às vezes também me engano. E 2 votos da Lagos com Futuro. Os restantes membros da Assembleia votam favoravelmente a proposta, portanto, a bancada do PS, CDU e Bloco de Esquerda votaram favoravelmente, pelo que a proposta foi aprovada por maioria, teve 19 votos a favor, teve 1 voto contra, 5 abstenções. Portanto, está aprovada então esta proposta. O Sr. Rui Araújo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que irei apresentar declaração de voto por escrito. Muito obrigado. Sr. Fernando Ildefonso. Também exatamente pela mesma razão, iremos enviar a posteriori uma declaração de voto para justificar a nossa posição. Muito obrigado. Sim, e o Sr. Paulo Rosário, faz favor. Sr. Presidente, é o mesmo motivo. Iremos apresentar uma declaração de voto. Uma declaração de voto, sim, senhor. Terminamos este primeiro ponto e vamos agora para o segundo. O segundo ponto, que é a apreciação e votação da proposta de modificações aos anos seguintes, através de alteração por motiva ao orçamento e às grandes opções do plano.
Portanto, Sr. Presidente, faz favor, se quiser fazer a apresentação do ponto. Ele não tem muito que explicar. Houve aqui houve um acórdão do Tribunal de Contas, há uma conta, não me recordo, já no outro dia vi, mas já não me recordo, dos serviços municipalizados, lá de cima de Leiria, do município de Leiria, sim, do município em Leiria, sobre aqui um entendimento que depois tornou em acórdão que, no que diz respeito às atividades mais relevantes, que são inscritas em PPI, e que quando são inscritas em PPI, o que acontece é essas atividades mais relevantes inscritas em PPI são feitas com base numa estimativa, quando se faz o orçamento no final do ano para o ano seguinte, com uma estimativa daquilo que se entende no ano seguinte e nos subsequentes, por exemplo, um contrato, por exemplo, de limpeza urbana, vamos supor que é 3 milhões, que é 1 milhão por cada ano, ou 300 mil, que é 100 mil por cada ano, e é assim que é feito. Pronto, o Tribunal de Contas, pronto, e é com base nisso que esses procedimentos depois são abertos por concurso, e o que o Tribunal de Contas agora veio dizer é que depois, com a adjudicação, uma vez que os valores poderão vir a ser ajustados para os anos seguintes, que deveriam ser novamente depois trazidos à Assembleia. Pronto, nunca tinha entendido isto assim. Depois, quando foi feita esta análise, entendeu que deveria, e depois fez então sair um acórdão para que isto pudesse passar a ser feito em todo o lado. Pronto, o que se fez foi, para a conta agora de 2025, em fevereiro, quando tivemos acesso ao acórdão, que eles tornaram no público, o que fizemos foi, tínhamos o orçamento para 2025 no final de 24, e agora estamos aqui a propor o ajuste dos valores, mas pronto, são sempre também alterações permutativas, ou seja, não muda em nada o total do orçamento, só muda entre rúbricas e não mexe em qualquer valor, ou seja, não acrescenta, entre aspas, nem desacrescenta valor ao orçamento, só muda entre si. Pronto, é um preciosismo que se cumpre, obviamente, não era regra, passou a ser através do acórdão, e é o que está aqui a ser trazido. Pronto, é com base na tal estimativa das atividades mais relevantes que está aqui a ser colocado. Mas pronto, se houver aqui alguma questão mais em concreto, depois poderei explicar. Da Assembleia Municipal, alguma questão relativamente, portanto, a este segundo ponto da ordem do dia? Não havendo, vamos passar então à sua votação. Quem vota contra as modificações aos anos seguintes, através da alteração permutativa, portanto, o voto, o Chega, PSD, LCF, PS, CDU e Bloco. Quem se abstém por esta ordem? PSD, LCF, CDU também, e o Bloco de Esquerda também se abstém. Quem vota favoravelmente, vota a bancada do Partido Socialista. Portanto, é aprovada, a proposta é aprovada por maioria, com 16 votos a favor, 1 voto contra e 8 abstenções. E terminamos, portanto, este ponto. Alguém se opõe a que estas deliberações sejam aprovadas em minuto? Ninguém se opõe. Terminamos esta sessão extraordinária.